Bom dia, nós é a turma do quinto ano da Escola Municipal de Primeiro Grau de Lagoa de Dentro. Vamos fazer uma entrevista com o professor Wanderlei Aparecido Barbosa. Hoje ele exerce a função de diretor nessa mesma escola. Essa entrevista é sobre o projeto Viagens pela Literatura Brasileira. Fale um pouco sobre sua trajetória na educação. Quando você era aluno, qual era a sua disciplina favorita? Bom dia, alunos. A minha disciplina preferida sempre foi matemática. Sempre gostei de matemática pelo a maneira de como trabalhar a matemática, os desafios que a matemática tem. Então, matemática sempre foi a minha disciplina preferida. Teve algum professor que marcou sua vida? Quem e por quê? Sim, são dois professores que eu me espelho no trabalho deles, né? Nem se tornou professor, foi meu estagiário na quarta série. E o outro meu professor de matemática, da matemática, química e física da época do colégio, o professor Robertinho, estagiário, pela maneira como ele conduzia, né, os desafios na matemática, sempre teve um jeito diferente, mesmo naquela época, mas já trabalhava com um jeito diferente com matemática. E depois eu tive o professor Washington, que hoje é meu colega de trabalho, diretor do Colégio Estadual de Biajara, que lecionou para mim matemática, química e física da época de colégio e que me espelho muito nesses dois professores, hoje eu como professor também. O que o senhor mais gostava de fazer na escola quando era criança? Quando a gente é criança, são vários aspectos que marca. Por exemplo, tenho certeza que todos vocês como aluno gostam da hora do recreio, né? A brincar, o momento da gente estar, vamos dizer assim, com os colegas. Não vou negar que eu também gostava da hora do recreio, as brincadeiras daquela época, a maneira da gente estar convivendo com outros alunos de outra turma, mas gostava também, principalmente, de sala de aula, quando a gente trabalhava com conteúdos diferentes, quando a gente trabalhava com desafios. Naquela época, a gente trabalhava muito com trabalho de equipe, fazia, vamos dizer assim, uma disputa entre essas equipes. Sempre gostei de tudo que tinha na escola, ou seja, quando a gente gosta de estudar, a gente gosta de tudo que a escola oferece. Por que o senhor decidiu ser professor? Vou dizer que foi por acaso. Eu fui convidado para ser professor, para assumir uma turma, né, onde o professor teve que sair, e eu ainda um aluno da sétima série daquela época, hoje um oitavo ano, fui convidado para fechar o ano letivo com esses professores. Então eu tinha a missão de fazer as avaliações com eles e fechar o ano letivo. Só que quando eu entrei na sala de aula, eu não só fiz isso, eu fiz o meu trabalho de professor e ali, a partir daquele momento, eu me tornei professor da turma. Então, eu comecei a ser professor. Eu era um aluno da sétima série, hoje o oitavo ano. Eu fui convidado apenas para substituir a professora por uns dias e ali eu permaneci até hoje como professor. A partir daquele momento, os pais me convidaram, a comunidade pediu para que eu continuasse como professor. E eu me tornei professor a partir daquilo. Mesmo antes de me tornar professor formado, eu já trabalhava como professor e fui convidado para assumir essa turma. Quais foram as maiores dificuldades no início da sua carreira? A falta de recurso, né? Falta de material. Eu, no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar para professor, como professor, nessa turma que eu já ressaltei, eu tinha apenas uma caixa de giz e um quadro. Era o único recurso que eu tinha para trabalhar como professor. Tudo eu tinha que ir no improviso ou buscar outras fontes, mas eu apenas esse material que eu tinha para trabalhar. Uma caixa de giz e um quadro negro. Os alunos nem cadeira para sentar tinha. Essa era a sala de aula no qual eu comecei a trabalhar como professor. O que mais motiva o senhor a continuar sendo professor hoje? A profissão de professor é belíssima em todos os aspectos. Então, quando você olha, por exemplo,
o juiz, o médico, o advogado, só se tornaram um profissional porque passou por um professor. Então, ser professor motiva porque é a profissão das profissões. Todas as outras profissões dependem do professor. Então, para você ser um médico hoje, você passou por um professor. Então, por mais que não seja tão valorizado, mas é a profissão que forma todas as outras profissões, é a do professor. Então, é bonito ser professor. Se você não fosse professor, que outra profissão o senhor gostaria de ter seguido? Talvez eu nunca pensei nessa possibilidade, por exemplo, se eu não fosse professor, mas se eu tivesse de ter escolhido uma outra profissão lá atrás, talvez eu tinha feito direito, seria uma advogada. Mas como eu não tive a oportunidade, criei gosto pela profissão de professor. E hoje, se eu tivesse de voltar atrás e me estudar de novo, eu estudaria para professor. Lá atrás, talvez eu poderia ter sido um advogado, mas hoje eu já não penso em nenhuma outra profissão a não ser a profissão de professor. Qual sonho o senhor ainda tem como professor? Para dizer o sonho como professor, talvez a gente sonha com uma educação que a gente consiga fazer com que todos os alunos saiam alfabetizados do seu ciclo de alfabetização, com que você possa chegar numa sala de aula em que todos os alunos aprendam da mesma forma e você consiga chegar com seus alunos no mesmo nível. Então, todos os sonhos que eu tenho como professor é que a gente consiga fazer algo mais dentro da educação, principalmente que os alunos saiam totalmente alfabetizados da sua fase de alfabetização. Qual foi o momento mais feliz que o senhor conviveu como professor? Foi no momento em que eu trabalhei com a turma de adultos, né? Naquela época chamava-se Mobral, hoje a gente trabalha com educação de jovem e adulto, né? A ESG, onde eu peguei alunos analfabetos e no final do ano eu consegui fazer com que esses alunos saíssem lendo e escrevendo alguma coisa já alfabetizado. Então, como professor, é uma grande conquista quando você pega um aluno nessa dificuldade, ainda mais com adultos, né, que não tiveram a oportunidade de aprender e não sabia nem sequer assinar o seu nome. E depois de um período você convivendo com esses alunos, você consiga fazer com que eles leiam e escrevem alguma coisa. Não, talvez não totalmente alfabetizado, mas que saia, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa. Para um professor, isso é uma grande conquista. E qual foi o maior desafio que já enfrentou em sala de aula? Toda sala de aula você tem desafios. Quando você pega, igual eu peguei no início da minha carreira, uma turma muito seriada. Peguei uma turma onde eu trabalhei com 38 alunos da educação infantil, a antiga quarta série, hoje ao quinto ano. Então, você pegar um aluno que nunca pegou no lápis, para você ensinar ele a pegar no lápis, sem deixar de trabalhar com o conteúdo com aquele aluno que é de quarto, de quinto ano, e todos esses alunos juntos e misturados, é um grande desafio para o professor fazer com que uma turma nesse nível consiga aprender alguma coisa. O que o senhor acha que mudou na educação de quando o senhor estudava para os dias de hoje? Mudou muita coisa. Quando você vai lá na Constituição Federal de 88, no seu artigo 205, que diz que a educação é um direito de todos e assegura esse direito de todos, mas naquela época não. Mesmo com esses direitos assegurados em leis, nem todas as pessoas tinham a oportunidade de estudar. Então, eu mesmo, para que eu pudesse estudar, eu ia ter viajar à escola vizinha com bicicleta, 15 km por dia, que são 7,5 km para ir, mais 7,5 para voltar. E aqueles que tinham a boa vontade de ir, ia, e muitos outros não tinham essa mesma oportunidade. Então, mesmo naquela época que já era assegurado por lei
mas nem todas as pessoas tinham a oportunidade de estudar. E hoje a gente tem aí todos esses direitos assegurados, onde a escola cada vez mais próxima do aluno, com transporte, com merenda, com professores de qualidade. Naquela época, nem o professor, com a formação de professor, você tinha. Meus primeiros professores, por exemplo, eram pessoas que talvez foram apenas alfabetizadas. A minha primeira professora, ela estudou até a 4ª série, e foi a minha professora, a minha primeira professora. Então, hoje a gente vê muitas coisas que mudaram, muitos direitos do aluno assegurado que naquela época não tinha. Cota fração. O que o senhor mais gosta na sua profissão? O que? Cota fração. Como eu disse antes, a profissão de professor é uma arte belíssima. Então, o que eu mais gosto de ser professor é justamente o fato de ser professor. Você poder ensinar, você poder ajudar, você poder contribuir na formação do aluno, de você poder pegar um aluno, talvez, que chega na sala de aula precisando de ser lapidado, de ser trabalhado, e você transformar nesse aluno, depois você olhar ele lá na frente, ser um profissional. Como hoje eu tenho ex-alunos que são colegas de trabalho, são coordenadores pedagógicos, são professores que exercem a mesma profissão minha e que foram meus alunos lá atrás. Então isso enche a gente de orgulho e de prazer em ser professor. O que o senhor considera mais importante para um aluno aprender bem? Tudo que é ensinado em sala de aula é bom para um aluno, todos os conteúdos. Mas, assim, o aluno precisa de ter o seu foco, principalmente quando se fala das séries iniciais, leitura e escrita, e sair dominando as 4 operações matemáticas. Todo aluno, quando ele sai das séries iniciais, dominando as 4 operações matemáticas e lendo fluentemente, ele vai ser um bom aluno em todas as outras séries. Então, é fundamental que o aluno, principalmente das séries iniciais, ele foca nesses 2 componentes curriculares e principalmente em português e matemática, mas que não deixe de buscar todos os outros conteúdos trabalhados em sala de aula, porque tudo que trabalha dentro de uma sala de aula, por mais simples que às vezes parece ser, o aluno vai precisar depois. Que conselho o senhor daria para quem deseja ser professor no futuro? Aproveite o máximo dentro da sala de aula. O ser professor não está só em aprender o conteúdo dentro da sala de aula. A gente tem que aprender a conviver, aprender a respeitar. Então, são muitos itens que você aprende dentro da sala de aula que é de suma importância no desenvolvimento da sua profissão como professor. O professor ele não é só professor. O professor ele é pai, ele é médico, ele é advogado. O professor é um pouco de tudo. Então, para que a gente seja um bom professor, um bom profissional, desde o começo, talvez a gente tenha que buscar nos desenvolver como pessoa, como gente, como ser humano, porque o professor ele não é só dentro da sala de aula, ele não é só aquele que domina o conteúdo para transmitir para o aluno, ele precisa de saber transmitir, além dele ter o conhecimento, ele precisa de saber passar para o aluno, saber conduzir uma sala de aula, saber como trabalhar com alunos de diferentes formações, com alunos de diferente forma de viver, com diferentes comunidades. Então, ser professor é um ser diferente. Se puder deixar uma mensagem para os seus alunos, qual seria? Aproveite o tempo de vocês como alunos. Não deixe de viver o momento de ser criança, de brincar, de ter toda essa convivência que vocês têm, mas também aproveite o momento que vocês estão sentados em uma cadeira de sala de aula. São 200 dias letivos por ano que você passa numa sala de aula. Aproveite esse tempo, suga o máximo possível que você puder do seu professor, sem deixar de viver a fase de infância, de criança de vocês, mas dentro da sala de aula, no momento que vocês têm com o professor, aproveite o máximo. Tudo que vocês aprendem hoje será de grande importância para vocês futuramente. Vale ainda ressaltar que o
conteúdo que vocês aprendem hoje nas séries iniciais é a base do que vocês vão precisar depois nos anos finais, no ensino médio, ou quem sabe quando vocês estiverem cursando a faculdade. Então aproveite esse momento que vocês têm hoje, viva esse momento intensamente e será de grande importância para vocês no futuro. Obrigada por deixar um pouco de seu tempo para fazer essa nossa entrevista e espero que os senhores tenham um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, por ter vivido esse momento, por ter ouvido essas perguntas de vocês. Fiquei feliz de ser convidado para ser entrevistado por vocês e poder compartilhar um pouco da minha história como educador, como gestor, com vocês alunos. Espero que o que eu passei para vocês na minha fala possa motivar vocês a, quem sabe, futuramente a gente ter entre vocês bons professores, quem sabe até estar aqui ocupando o meu cargo, né, de diretor. Já estou aí com meus 20 e tantos anos na educação, já vejo um futuro próximo com uma aposentadoria. E quem sabe um de vocês futuramente vai estar aqui no meu lugar, sendo entrevistado, sendo gestor dessa escola. Torço muito para isso. Vocês estão sempre preparados para isso. Quem sabe ser o futuro diretor da Escola de Lagoa de Dentro.